A primeira turma do Supremo Tribunal Federal retoma logo mais às 9 horas da manhã o julgamento do chamado núcleo crucial da tentativa de golpe. A sessão será aberta com a manifestação da defesa do ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno. Depois falam Braga Neto, cada um terá 1 hora. Ontem, o primeiro a falar foi o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, quer dizer, depois da abertura da sessão, feita pelo presidente da sessão, Cristiano Zanin. O ministro Alexandre de Moraes apresentou um resumo de todo o processo e descartou se submeter a pressões. Esse é o papel do Supremo Tribunal Federal, julgar com imparcialidade e aplicar a justiça a cada um dos casos concretos, independentemente de ameaças ou coações, ignorando pressões internas ou externas. Essa coação, essa tentativa de obstrução, elas não afetarão a imparcialidade e a independência dos juízes desse Supremo Tribunal Federal. A história nos ensina que a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação. Bem, Alexandre de Moraes ouviu das defesas uma advertência de que esperam uma análise imparcial do STF, como destacou o advogado de Braga Neto, José Luiz de Oliveira Lima. Eu acredito nas provas dos autos. Portanto, como eu estudei esse processo, das folhas que foram disponíveis às defesas, falando em nome de Walter Souza Braga Neto, eu confio na absolvição. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, sustentou que existem provas de que o chamado núcleo crucial planejou e tentou dar um golpe de Estado. Segundo ele, o plano só não se consolidou porque os então comandantes do Exército e da Aeronáutica se recusaram a descumprir a Constituição. O golpe tentado não se consumou pela fidelidade do Exército, não obstante o desvirtuamento de alguns dos seus integrantes, e da Aeronáutica, a força normativa da Constituição Democrática em vigor. Para que a tentativa se consolide, não é indispensável que haja ordem assinada pelo Presidente da República para a adoção de medidas explicitamente estranhas à regularidade constitucional. Não reprimir criminalmente tentativas dessa ordem, como mostram relatos de fato aqui e no estrangeiro, recrudesce ímpetos de autoritarismo e põe em risco um modelo de vida civilizado. A PGR atribui 5 crimes a Jair Bolsonaro e outros 6 réus. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e participação em organização criminosa armada e também dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. O advogado do ex-presidente, Celso Vilardi, rebate e diz que não há provas da liderança de Bolsonaro na suposta trama golpista. Destaca ainda que não houve ordem para que as Forças Armadas impedissem a posse de Lula e que a delação premiada do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, que embasa parte da acusação, é confusa e cheia de contradições. Ressalta também que é um absurdo atribuir a Bolsonaro os atos criminosos de 8 de janeiro, uma vez que ele nem no Brasil estava, diz o advogado. Hoje, Celso Vilardi poderá se manifestar na tribuna da primeira turma do Supremo. A expectativa é fazer uma defesa verdadeira, uma defesa baseada em pontos jurídicos, e é isso que nós vamos fazer. Como Mauro Cid é o delator do caso, ontem a defesa do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro foi a primeira a falar. O advogado César Bittencourt destacou ou descartou o envolvimento do tenente-coronel na tentativa de golpe. Não há uma linha, um áudio, uma fala que demonstra a intenção real de subverter o regime constitucional vigente. O que temos aqui, presença física e função institucional. Só isso. Mas isso não é crime, nem aqui nem na China. Dos 8 réus, só o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, deputado Alexandre Ramagem, responde a apenas 3 das acusações: golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa armada, porque os demais crimes teriam sido cometidos no decorrer do mandato de Ramagem como deputado. Portanto, o processo fica paralisado até que ele deixe o cargo. Ramagem é acusado pela PGR de usar a estrutura da ABIN para alimentar o plano golpista. Mas o advogado Paulo Renato Garcia Sintra Pinto afirma que a Procuradoria-Geral da República errou em provas usadas na denúncia. Então é muito grave,
dizer, com base no documento desse, que Alexandre Ramagem seria ensaísta de Jair Bolsonaro. Não, não era. Quando muito, ele era o grande compilador oficial da República, porque o que tinha naqueles documentos era um compilado de declarações públicas, reiteradas. Eu lembro, na época, que se falava naquele finado cercadinho, descolocado, uns jornalistas na frente do Palácio da Alvorada, boa parte das matérias que foram colacionadas em alegações finais, o presidente da República estava ali, declarando esse tipo de coisa aos jornalistas, antes de Alexandre Ramagem colocar esse papel, antes de Alexandre Ramagem fazer o seu grande compilado de falas, discursos e entrevistas do então presidente da República. O advogado de Anderson Torres disse que a PGR não tem provas que liguem o ex-ministro da Justiça à tentativa de golpe ou aos atos de 8 de janeiro. Elmar Novak disse ainda que a chamada minuta do golpe, encontrada com o cliente, era, na verdade, uma minuta do Google. A defesa sustenta, desde o início, que essa minuta estava circulando na internet e vinha sendo distribuída desde dezembro de 22, muito antes de ser encontrado na residência de Anderson Torres. E aí eu cito aqui o depoimento, na instrução, o depoimento do Valdemar Costa Neto. Aquela proposta que tinha na casa do ministro da Justiça, isso tinha na casa de todo mundo. Muita gente chegou para mim agora e falou, você sabe que eu tinha um papel parecido com aquele lá em casa? Imagina se pegam. Isso é para mostrar que essa minuta, a qual foi dado um peso descomunal de prova, não tem valor algum. Era uma minuta apócrifa que não fazia qualquer sentido, uma minuta que nunca circulou e que nunca foi discutida. Só um detalhe, isso é uma inverdade objetiva. A minuta não circulava pelo Google e foi pega pela Procuradoria-Geral da República. A minuta foi parar no Google, depois de se tornar parte do arquivo de evidências contra Jair Bolsonaro e os demais réus. Mas a gente volta ao assunto, inclusive, volta aos comentários. O ministro Flávio Dino confrontou, Sim, o advogado nesse momento. A ordem é inversa, não era um documento que circulava pelo Google. Ele foi parar no Google depois que havia sido inserido lá no rol de evidências, no rol de provas contra os réus. Mas a gente volta ao assunto. Seguindo aqui com as defesas, advogado de Almir Garnier, o ex-senador Demóstenes Torres negou que o ex-comandante da Marinha tenha colocado as provas à disposição de Jair Bolsonaro. Então não existiu essa reunião. Foi afirmado que era dia 7 e isso não existiu. Então, essa é a acusação principal. Durante o julgamento, Alexandre de Moraes afirmou que, se houver provas da inocência dos réus, eles serão absolvidos. Ao mesmo tempo, no entanto, falou em condutas dolosas. Havendo prova da inocência ou mesmo qualquer dúvida razoável sobre a culpabilidade dos réus, os réus serão absolvidos. Assim se faz a justiça. Esse é o papel do Supremo Tribunal Federal, julgar com imparcialidade e aplicar a justiça a cada um dos casos concretos, independentemente de ameaças ou coações, ignorando pressões internas ou externas. Lamentavelmente, no curso dessa ação penal, se constatou a existência de condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais vista anteriormente em nosso país, passou a agir de maneira covarde e traiçoeira com a finalidade de tentar coagir o Poder Judiciário, em especial esse Supremo Tribunal Federal, e submeter o funcionamento da Corte ao crivo de outro Estado estrangeiro. Bom, logo mais, a partir das 9 da manhã, novamente, os ministros da primeira turma voltam a se reunir, segundo dia de sessão. Quem vai acompanhar tudo de pertinho, o nosso repórter em Brasília, João Pedro Melo.